Pronto, começou a gravar. Galera, é o seguinte. Queria que vocês agora... Eita, acho que sumiu o slide, não sei porquê. Pronto, tudo certo, né? Pessoal, queria que vocês agora prestassem atenção nessa imagem aí e me dissessem o que é que vocês acham que estão vendo aí. O que é que significa essa imagem aí, pessoal? Podem falar pelo chat ou pelo áudio, o que vocês acharem melhor, mas digam alguma coisa aí. Guilherme Justino já falou que estamos diante de pares de cromossomos. Lara também. João Luiz também. Ok, Victor. Então, pessoal, nós temos aí vários cromossomos, mas não é só cromossomo. Eles estão em pares. Muito bem observado. Então, aqui, número 1. Você não tem só um cromossomo, você tem dois cromossomos formando esse par de número 1. Par de número 2, par de número 3, e assim vai. Até chegar ao último par, tá? Que poderia estar escrito 23. E não teria nada de errado estar escrito 23. Mas, por uma questão de diferenciação dos demais, ele colocou cada um desses cromossomos que compõem o par 23, ele colocou aqui um X e um Y. Tá? Esses aqui compõem, esses dois últimos que compõem esse par, 23, são os cromossomos sexuais. Não por acaso, são os cromossomos que nos conferem todas as características sexuais, de produção de hormônios sexuais, as nossas características, os nossos órgãos sexuais, tudo isso, ok? Cromossomos X e Y são os responsáveis por isso. E aí Lara fez uma pergunta boa. Esses cromossomos X e Y, eles são homólogos? Eles não podem ser considerados cromossomos homólogos, porque eles têm uma parte que é heteróloga, ou seja, tem uma parte do cromossomo, dos cromossomos X e Y que não, digamos, que não correspondem um ao gene do outro lado. Isso é uma parte. Agora, tem uma parte homóloga. Então, Lara, a resposta é não são cromossomos homólogos, mas tem uma parte homóloga, beleza? Tem sim uma parte que é homóloga, que um gene, os genes de um lado, até uma certa parte, correspondem ao gene do outro cromossomo. Eu vou mostrar isso com calma. Mas alguns devem estar se perguntando, o que são cromossomos homólogos mesmo? O que são cromossomos homólogos? Daqui a pouco eu respondo essa questão. Então, gente, isso aqui é uma foto que mostra aí vários pares de cromossomos. Cromossomos, para quem não lembra, são moléculas de DNA. Então, nós não temos só uma molécula de DNA. Até eu, às vezes, na aula, às vezes eu vacilo, falo o meu DNA, mas deveria ser os meus DNAs, porque em cada célula minha tem 46 moléculas de DNA, tá? 46. Se você for multiplicar aqui o número de pares, né? O número de pares é 23. Por 2, vai dar 46.
Então, todos nós que não temos nenhuma doença genética, como um cromossomo a mais ou a menos, nós temos 23 cromossomos dentro de cada célulazinha da gente, com exceção, claro, dos espermatozoides no homem e do óvulo na mulher, que só tem a metade da quantidade de cromossomos. Afinal de contas, eles vão se somar no processo reprodutivo, né? Espermatozoide vai encontrar óvulo e assim somando tem que dar 46, a não ser que haja um erro muito grave e o número seja distinto. Então, eu agora queria apresentar para vocês o conceito de cariótipo. Cariótipo. Cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie. Entretanto, o número pode variar em casos de alterações cromossômicas. Então, o que vocês estão vendo aqui, gente, nessa imagem, é o cariótipo da espécie humana, tá? O cariótipo da espécie humana é basicamente o conjunto de cromossomos e o número de cromossomos da espécie humana. Então, você olha para cá, para o cromossomo Y, que é um cromossomo menorzinho, você já sabe qual é quando você olha ao microscópio. Esse é o cariótipo de um ser humano normal, tá? Quando vocês ouvirem falar agora, daqui para frente, em cariótipo, é o conjunto dos cromossomos da espécie. E a gente convém pensar em um indivíduo saudável, né? Que tem a quantidade correta desses cromossomos. Isso é o cariótipo. Alguma dúvida até aqui? Ok, Diana. Então vamos em frente, vamos em frente. Agora olhem para essa figura que é diferente da primeira. E me digam o que é que tem de errado nessa imagem em termos de cariótipo humano. Olhem com calma. Isso vocês conseguem detectar o erro aí. Identifiquem e me digam pelo chat ou pelo áudio, como vocês acharem melhor. Cessi falou que o 21 tem um negócio a mais aí. Vocês concordam com o Cessi? Pronto. Cessi, que negócio a mais é esse? O que é que você imagina que seria esse negócio a mais? Que negócio a mais é esse? Pode chutar, não tem bronca não. E aí, gente, que negócio a mais é esse que tem no 21 aí? Cromossomo. Perfeito, Guilherme. Tem um cromossomo a mais, gente. Tem um cromossomo a mais no que seria o par 21, mas não é mais um par. São três, é um trio. Tem 3 cromossomos na posição 21 aqui, ó. Tá? 3. Gente, esse aqui é o cariótipo de uma pessoa com uma doença genética bem conhecida, chamada síndrome de Down. Síndrome de Down. Ou trissomia do cromossomo 21. Em vez de ter 2, tem 3, tá? Síndrome de Down. Então, essa pessoa, por ter um cromossomo a mais, desorganiza toda a dinâmica celular prevista para a espécie, tá? Vejam a importância da gente ter rigorosamente 46 cromossomos e não 47 cromossomos, nem 45 cromossomos, ok?
Mas, enfim, tem erros que ocorrem em outros pares. Agora, a síndrome de Down é normalmente problemas de trissomia no par, que seria o 21. Agora, a questão é a seguinte, gente. Pensem no seguinte. Por que que isso às vezes acontece? Por que que acontece de alguém, enfim, de um ser humano ter 3 cromossomos na posição 21 quando só deveria ter 2? O que é que aconteceu no percurso, vai lá, da formação desde os primórdios dessa pessoa para ela ter 3? Onde está o erro? Onde houve esse erro, gente? Façam esse exercício aí de reflexão. Por que que uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem 3 cromossomos na posição 21, quando só deveria ter 2, como os demais seres humanos? Onde houve esse erro? Pensem, pensem, pensem. Rafa, repete, por favor, que minha internet travou. Repito sim. A pergunta é: como que pessoas com síndrome de Down têm 3 cromossomos? Por que? Como isso aconteceu? Tem 3 cromossomos na posição 21. Guilherme já falou aqui. Guilherme falou que é na concepção da criança. Diana acha que foi na hora do X e do Y. Ela não sabe explicar essa parte. Edivaldo acha que há algum balanço na formação genética. E Cecília acha que está relacionado ao gene. Guilherme matou a charada. Erro na divisão celular. Erro na divisão celular. Mas na divisão celular de quem mesmo, Guilherme? Na divisão celular de quem? Vamos lá. Na nossa formação, como é que ocorre? Na nossa formação, você tem um espermatozoide e você tem um óvulo, galera. Um espermatozoide e um óvulo. Ou o espermatozoide, no momento de formação do espermatozoide, ao invés da célula de 46 se dividir em 2 certinho, né? Foi, ao invés de ser 23 para um espermatozoide e 23 para outro espermatozoide, foi 24 para um espermatozoide e 22 para o outro. Então, o espermatozoide que foi doado pode ter ido com 24 cromossomos, sacou? E 24 cromossomos de um espermatozoide com 23 do óvulo vai dar 47, tá certo? Então, lembra da lei de Mendel que eu falei? A lei de Mendel diz que os fatores se separam na formação dos gametas. Que fatores, gente? São os cromossomos. Porque uma célula de 46 do corpo do homem vai se dividir para formar gameta, para formar o espermatozoide, tá? Então, o espermatozoide só vai ter a metade dessa quantidade de cromossomos. Só que, às vezes, ocorrem erros. E o espermatozoide é formado de forma errada, tá? Em vez dos dois terem 23, fica um com 24 e um com 22. Agora, Guilherme, você acha que isso também pode acontecer para um óvulo na mulher? Isso também pode acontecer para um óvulo? Também pode acontecer, ok? Também pode acontecer. Erros desse tipo também podem acontecer no óvulo, no gameta feminino. Alguma dúvida do porquê que essas coisas acontecem, gente? Alguma dúvida do porquê que uma pessoa herdou 3 cromossomos 21 ao invés de 2? Alguma dúvida? Se tiver, fala aí que a gente tira a dúvida na hora. Não, Rafa. Beleza. Então vamos em frente. Tá aqui. Como é que a gente representaria? Olha aí para baixo, ó. Como é que a gente representaria uma pessoa com síndrome de Down? A gente representa normalmente assim: 47
Se for mulher, bota XX mais 21. Por que mais 21? É porque ele tem um cromossomo a mais no par, que seria o 21. Sacou? Se fosse o homem, botaria 47XY mais 21. Ok? E qual é o conceito de síndrome de Down? Trissomia 21, padrão cariótipo 47XX ou 47XY mais 21. O indivíduo apresenta 47 cromossomos em todas as suas células, tendo no par 21, 3 cromossomos. Agora uma pergunta bizarra, galera. Essa pergunta é bizarra, viu? Vai lá. Um homem adulto, chegou à idade adulta, com síndrome de Down. Uma mulher também adulta com síndrome de Down. Será que um casal, os dois com síndrome de Down, podem ter um filho saudável, galera? Podem, né? Podem. Tá certo? Porque quando o cara que tem síndrome de Down, quando o cara que tem síndrome de Down for lá formar o gameta dele, tá certo? Vocês já sabem de antemão que o espermatozoide dele vai ter um com uma quantidade normal e um com uma quantidade errada, tá? A mulher também. Quando ela for formar o óvulo dela, você já sabe de antemão que ela sempre vai ter óvulos com a quantidade normal e óvulo com a quantidade errada, tá? Porque, vejam, gente, na formação dos gametas, esses cromossomos aqui vão se separar, beleza? Mas você tem 3 aqui no 21. Então, qual é o mais provável? Que vá os 3 21s para o mesmo gameta ou que separe aqui? Vai separar. Então, de repente, vai 2 para um e 1 para o outro, sacasse? Então, o cara que tem síndrome de Down, ele vai produzir espermatozoides saudáveis também, mas também vai produzir espermatozoides defeituosos. E a mulher com síndrome de Down vai produzir óvulos saudáveis e óvulos com a quantidade alterada. Então, existe uma probabilidade de que o cara com síndrome de Down doe um espermatozoide saudável e a mulher doe um óvulo saudável, gerando assim uma criança saudável. Isso já aconteceu, isso já foi registrado, isso virou até um documentário bem interessante, rapaz. É muito interessante, assim, a genética é uma coisa doida, velho. E a criança foi uma menina que nasceu saudável e ela, novinha, rapaz, ela já sabe de tudo e respeita os pais, que tem síndrome de Down, tudo, e ajuda os pais, tá? Então tem essa possibilidade. Tá certo? Tudo é uma questão de você receber um espermatozoide com a quantidade correta de cromossomos e o óvulo com a quantidade correta de cromossomos. Alguma dúvida até aqui? Não, Rafa. Então vamos em frente. E o que seriam os tais cromossomos homólogos que Lara falou no início, tá? Gente, cromossomos homólogos são cromossomos que fazem parte do mesmo par, ok? Tá? Em primeiro lugar, eles fazem parte desse mesmo par. Por que o mesmo par? Porque, olha, gente, tá lá, cromossomo do lado esquerdo, cromossomo do lado direito. Se no cromossomo do lado esquerdo tem aqui nessa parte o gene, né, o trecho do DNA responsável por definir a cor dos olhos, nesse cromossomo aqui do lado direito, que é homólogo, também vai ter genes para a cor dos olhos. Nessa parte um pouquinho mais abaixo aqui, se tiver aqui o gene, ou seja, o trecho de DNA responsável por definir o tipo sanguíneo, né, as proteínas que serão formadas no sangue, seja A, B ou nenhuma delas, do outro lado também, olha, eles são homólogos, é um o espelho do outro. Aqui mais abaixo, se nessa região aqui
cromossomal, tiver o gene para a cor do cabelo, aqui também. Crescimento também. Tá vendo? Então, é um espelho do outro. Agora, Guilherme, você acha que necessariamente, apesar de eu estar dizendo aqui que é um espelho do outro, necessariamente o gene para tipo sanguíneo nesse cromossomo do lado esquerdo, ele é obrigatoriamente ser igual ao do lado direito, ao cromossomo do lado direito, ou pode ter pequenas diferenças? Não, né? Pode ter pequenas diferenças. Pode ter pequenas diferenças. Quando tem pequenas diferenças entre um gene de um cromossomo homólogo e outro do mesmo cromossomo homólogo, a gente chama esses genes de alelos. Alelos. Genes alelos. Então, nós temos alelos para o fio de cabelo, tipo de fio. Nós temos para tudo, quase tudo, na real. Olha essa imagem agora que eu vou mostrar. Olha aí. Tá? Esse desenho está mostrando o seguinte. Você tem aqui um par de cromossomos homólogos. Nessa região aqui de cima, né, do cromossomo, ou seja, do DNA cromossômico, você tem aqui um gene azão. E do outro lado, nesse outro cromossomo aqui, você também tem um gene azão. Perceba que a pessoa que fez esse desenho quis fazer como se fosse igual, tá ligado? Então, nesse caso, ele é homozigoto para a condição, para a característica codificada por azão. Ele é homozigoto dominante para essa característica determinada por azão. Mas um pouco abaixo, você tem aqui nessa região cromossomal o gene B. No caso, o cromossomo do lado esquerdo, ele tem um gene dominante para essa determinada característica. Bzão aqui. A gente sempre representa genes dominantes por letras maiúsculas. E no outro cromossomo, nós temos um gene recessivo. Percebam que o desenho está feito diferente, está mais fininho aqui. É só para representar que tem uma leve diferença. Então, vá lá. Isso aqui poderia ser para o formato do nariz, ou para o controle da musculatura da língua, ou para várias outras coisas. Então, você tem aqui alelos, tá? A pessoa seria heterozigota para essa característica em questão codificada por gene B, certo? Então, cromossomos homólogos não são necessariamente cromossomos idênticos. Agora, um é o espelho do outro. A gente chama isso de loco. Loco é local. O local onde tem o gene azão nesse cromossomo homólogo do lado esquerdo vai ser o mesmo loco, o mesmo local para o gene azão do cromossomo do lado direito. Alguma dúvida sobre o que são cromossomos homólogos, pessoal? Não, Rafa. Certo. E agora vem a pergunta de Lara. E os cromossomos sexuais? Tá? Os cromossomos sexuais não podem ser chamados de cromossomos homólogos, porque eles não são cromossomos que você vai ter um espelho do outro. Você vai sempre ter o gene de um lado num local e o mesmo local do outro lado vai ter gene para aquela característica. Não. Os cromossomos sexuais X e o Y, eles têm sim uma porção que é homóloga. A região homóloga dos cromossomos sexuais é essa aqui, tá vendo? Então, nessa imagem, gente, que está pintada em vermelhinho aqui, o que tiver de um lado vai ter do outro, beleza? Se tiver gene para produzir, sei lá, um hormônio W aqui, também vai ter nessa mesma região, certo? Então, essa é a região homóloga entre X e Y, tá? Só que quando você passa de um determinado local aqui, você tem a chamada região não homóloga ou região heteróloga. Em genética, hetero significa diferente, tá? Então, essa região heteróloga dos cromossomos sexuais
São regiões em que os genes de um não correspondem aos genes do outro, ok? Os genes dessa região heteróloga não correspondem aos genes do outro cromossomo sexual, no caso, o Y. Então, nós temos essa região heteróloga, certo? Qual é a importância de saber isso para o estudo da genética? Ô, professor, então no caso eles vão ser sempre semelhantes, mas não iguais. Veja, sua pergunta é boa, Madu. Estamos falando agora só dos cromossomos sexuais, né? A gente tinha falado desses aqui, que são cromossomos homólogos, tá vendo? Que é tipo isso aqui, ó, Madu. Com exceção do X e do Y, todos os outros aqui, todos os outros pares, são cromossomos homólogos. Concorda comigo, Madu? Um é o espelho do outro, tá vendo? É só olhar que você vai ver que um é o espelho do outro. Eles são muito parecidos. Quando você vai para os sexuais, a coisa muda. Eles não são cromossomos considerados totalmente homólogos. Não podem ser considerados. Só essa parte de cima, Madu, deles, perceba, esse é o cromossomo inteiro, ele está inteiro e ele está inteiro. Mas só a partezinha de cima dos dois é que é homóloga, tá vendo, Madu? Só a partezinha de cima. A parte de baixo desses cromossomos não é homóloga. A parte de baixo desses cromossomos não é homóloga. É heteróloga. No caso, o gene que está aqui nessa posição aqui de baixo não corresponde ao gene que está na posição de baixo do cromossomo Y. Ok? Entendeu, Madu? Entendi, Rafa, obrigada. Nada. Agora, uma pergunta, Madu. E se tivessem dois cromossomos do tipo X aqui? Dois cromossomos do tipo X. Eu poderia dizer que eles são homólogos ou não? Acho que não, porque embaixo não ia ficar diferente. Pronto. Aí é que tá. Se fossem dois cromossomos X, eles seriam homólogos. Eu vou mostrar por quê. Eu vou dar um zoom aqui. Peraí. Eu vou dar um zoom. Se fossem dois cromossomos do mesmo tipo, X, eles seriam homólogos. Vou dar um zoom máximo aqui. Isso é foto real, tá, gente? Isso é foto de microscopia eletrônica. Ó. Isso aqui é o cariótipo, né? Esse conjuntão todo aí que eu mostrei de cromossomos é o cariótipo de uma mulher. Uma mulher, Madu, tem quantos cromossomos do tipo X? Né? Tem dois, tá? Toda mulher é XX. Toda mulher é XX. E todo homem é XY. Todo homem tem um cromossomo feminino e o masculino. E toda mulher só tem cromossomos. Eu tô falando do sexo, do par sexual, beleza? O par sexual das mulheres é formado por dois cromossomos femininos, o X e o X. O par sexual de cromossomos no homem é formado por um cromossomo feminino, que é o X, e o cromossomo Y. Então, as mulheres, elas têm 2x. Seria melhor ter botado 2x aqui, beleza? Mas, enfim. Aqui eles são homólogos, Madu. O que tiver de um lado, vai ter do outro. O que tiver de um lado. Se tem gene para daltonismo desse lado, vai ter gene para daltonismo do outro lado. Tá ligado? Então, os cromossomos X, se a nossa espécie só tivesse fêmea, todos os cromossomos seriam homólogos. Mas como também tem gente do sexo masculino, temos indivíduos do sexo masculino, aí a coisa muda. Eu vou mostrar o cariótipo de um homem. Cariótipo de um homem. Cariótipo é o conjunto de cromossomos, né? Olha a diferença, Madu. Vou mostrar lá no cantinho direito embaixo. Vou dar um zoom aqui. Opa, foi demais.
Tô fazendo questão de mostrar fotos reais aí. De microscopia eletrônica. Olha, Madu, você poderia afirmar que esse par de cromossomos é formado por cromossomos homólogos? De jeito nenhum, não é? Olha como eles são diferentes, Madu. São muito diferentes. O Y é significativamente menor e também diferente, tá? Embora tenha uma porção homóloga. Tem um pedacinho do Y que é igual a um pedacinho do X. Mas o resto do Y é bem diferente do resto do X. Então, eu não posso afirmar que o cromossomo X e o cromossomo Y são cromossomos totalmente homólogos. Não. Ele tem uma região cromossomal que é homóloga. Mas tem uma outra região desses cromossomos que é heteróloga. E hetero, nesse contexto, significa diferente. Certo? Me fiz entender, gente? Eu consegui explicar, Madu? Conseguiu, Rafa, obrigada. De nada, querido. Então, tá aqui, olha. Espera, deixa eu diminuir esse zoom. Então, você tem aí, em um homem, você tem o X e você tem o Y. Já em uma mulher, você tem X e outro X, tá certo? E essa porção aqui, olha, essa porção de baixo é a porção heteróloga, né? Então, o que tem aqui nessa porção heteróloga no X, não vai ter na porção heteróloga do Y. Já a parte de cima é a porção homóloga. O que tem aqui nessa parte de cima do X, também tem no Y. É a porção homóloga. Homo significa igual. Ok? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Não, Rafa. Ok. Quem já ouviu falar de daltonismo aí, galera? Daltonismo é aquela doença em que a pessoa não consegue distinguir o verde do vermelho. É uma coisa doida, gente. É sério, Edivaldo? E qual a idade dele, Edivaldo? $18. Pois é. Quando ele for tirar a carteira de motorista, ele vai fazer esse exame. Eu nem sei como é, se pode dirigir, cara. Eu não sei se pode. Mas faz esse exame, tá? Por quê? Se você não consegue distinguir um sinal vermelho de um verde, como é que você vai conseguir, enfim, estar no trânsito, né? Então, a pessoa que tem daltonismo, ela não consegue distinguir o verde do vermelho, por exemplo, né? Eu acho que às vezes outros tons também, mas o que eu lembro é o verde do vermelho. Então, se você botar uma bola vermelha e dentro dessa bola tiver um número verde, a pessoa não consegue distinguir, sacasse? É unilateral, né, Edivaldo? Ô, Rafa, mas geralmente, tipo, eles distinguem pela ordem do sinal, né? Porque, tipo, eu tenho dois amigos que são daltônicos e eles andam comigo, tipo, já andaram comigo na rua e tal. E eles distinguem realmente pela ordem do sinal. E aí eles sabem, tipo, se tá verde, vermelho ou amarelo, pela luz que tá acesa, sabe? Pela ordem. Ah, E, perfeito, perfeito. e esse meu outro, o que é mais meu amigo, assim, a gente joga até Uno com ele, querendo ou não, você precisa saber da cor pra jogar. E aí, de tanta gente jogar, ele e avisar pra ele, ó, essa aqui tal cor, ele vê pelas que estão iguais nas cartas dele, sabe? Tipo, ele vê qual é o tom que é igual àquele que tá lá nas cartas dele. Que massa, velho. Pois é. Então as pessoas elas se adaptam, né? E isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Massa, muito muito bom. Pois é. Então é isso. Agora a grande questão, Edivaldo, é que o gene que permite você distinguir o vermelho do verde
Esse gene, e presta muita atenção, galera, esse gene, ele está presente na porção heteróloga do X. Na porção heteróloga do X. Se está na porção heteróloga do X, vá lá. Tá aqui. Na porção heteróloga. Vai ter no Y também, gente? O gene que permite a diferenciação de vermelho para verde? Vai ter no Y também? Não, né? Não, não, tá? Porque eu falei que a porção heteróloga é só dela, beleza? Então, a porção heteróloga do X é só do X, não tem no Y. A porção heteróloga do X só tem no X, não tem no Y. E a porção heteróloga do Y só tem no Y, não tem no X. Os genes das porções heterólogas do X e do Y são diferentes. Então, uma pessoa que tem o gene do daltonismo, em um X, tá certo? No caso, um homem, ele tem um gene do daltonismo, ele vai ser daltônico. Ele vai ser daltônico. Por quê? Porque ele não tem um outro X saudável. E o mais importante, essa é uma doença de caráter recessivo. De caráter recessivo. Uma mulher, vocês sabem, tem 2 cromossomos do tipo X, tá? Se ela for portadora do gene do daltonismo, tá certo? No final, Samara, no final. Se uma mulher for portadora do gene do daltonismo, tá? Mas só portadora, só tiver em um dos cromossomos X dela, e o outro X for saudável, ela não será daltônica. Ela não será daltônica. Porque essa é uma característica recessiva, tá? Ser daltônico é uma doença de caráter recessivo. Agora, o homem, coitado, só tem um cromossomo X e, por isso, se ele herdar o X com o gene do daltonismo, ele vai ser daltônico. Daí, o fato de a maioria das pessoas daltônicas serem do sexo masculino. Vê, o irmão de Edivaldo, os 2 amigos de Larissa, todos são do sexo masculino. É possível uma mulher ser daltônica? É possível, mas é raro. Porque para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter recebido o gene do daltonismo no X que o pai vai doar e no X que a mãe vai doar, tá certo? E sendo repetitivo e redundante. Já o homem, não. O homem, se herdar um gene do daltonismo, ele é daltônico. Ele não tem um outro X saudável para se contrapor. Porque, gente, é muito doido. Essa doença é uma doença recessiva. Então, o gene dominante em relação ao daltonismo é o gene saudável, galera. O daltonismo, tá, é uma doença de caráter recessivo. Então, o gene dominante é o saudável. Agora, se a pessoa, o homem, recebe um X doente, ele vai ser doente. Porque ele não tem um outro X para se contrapor. Sacasse? Alguma dúvida nisso? Não. Rafa. E agora nós vamos entrar... Ok, Mi. E agora nós vamos entrar rapidamente ao que trata o filme que vocês estão assistindo ou já assistiram, que é a doença adrenoleucodistrofia. Como é que é essa história? A adrenoleucodistrofia é uma doença que também está relacionada à porção heteróloga do cromossomo X. E vejam vocês, é uma doença de caráter recessivo. Por exemplo, tá aqui um heredograma que eu fiz, tá? Aqui onde eu estou... Fala. Mas a maioria que tem essa doença é do sexo masculino, né? Não é do feminino, não, né? Exatamente, a maioria é do sexo masculino. Justamente por ser uma doença ligada ao X, Madu. E o homem tem quantos cromossomos X, Madu? Tem um. Tem um. Então, se ele receber um X doente, ele é doente. Entendeu?
Essa doença, ela está ali relacionada a um gene na porção heteróloga do X, ou seja, só tem no X, não tem no Y. Então, olha para cá, rapidamente, daqui a pouco vai terminar a aula. Eu estou aqui circulando essa bola aqui, que significa mulher, tá? E ela aqui está representando a mãe de Lorenzo do filme. Então, como é que eu coloquei aqui? Eu coloquei ela como XAzão e XAzinho. X porque ela tem o cromossomo X. E nesse cromossomo X eu coloquei um gene dominante aqui, azão. No caso, o dominante, gente, o dominante é o saudável. Mas ela também tem um X, o cromossomo X, com um gene recessivo doente para adrenoleucodistrofia. Então, a mãe de Lorenzo é portadora de um azinho em um dos cromossomos X dela. Já o Então pai, ela tem a doença e não, mas não expressa, é isso? eu diria que ela tem o gene, mas não expressa. Ela tem o gene da doença. Ela tem, mas não expressa, porque essa doença é de caráter recessivo, Madu. Qual é o que se expressa nela? É o gene saudável, que está no outro cromossomo X dela. Ela tem 2X. Já o marido é assim, ele tem um X saudável e tem um Y. Sacou? E Lorenzo é do sexo masculino. Qual foi o cromossomo sexual que o pai de Lorenzo doou para Lorenzo, Madu? O Y? Isso. O pai de Lorenzo doou o cromossomo Y. E eita, eu errei aqui, ó. A mãe doou justamente o X doente, o X com gene recessivo aqui nesse caso, que é uma doença de caráter recessivo. E Lorenzo é assim. Olha aí o genótipo de Lorenzo. É um X contendo o gene Azinho, que seria o recessivo, e nesse caso, doente, e o Y. Logo, Lorenzo é doente porque ele tem... O único X que ele tem é doente. Ele tem adrenoleucodistrofia. Por isso que os homens são os que mais têm essa doença. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Rafa. Então, eu vou pedir agora para que vocês coloquem o nome de vocês e a turma, tá? Se não tiver nenhuma dúvida a mais, estão liberados. E um grande abraço aí, galera. Valeu, até logo. Ô, professor, mas tinha como a mãe de Lorenzo doar o A saudável? Perfeitamente. A mãe de Lourenço podia ter doado o A saudável, ou seja, o X com o gene saudável, o cromossomo X contendo o gene saudável. Mas ela tinha quantos por cento de chance de doar o saudável? 50%, né? O óvulo dela ou teria o X saudável ou teria o X doente. Infelizmente, foi o X doente. Inclusive, é uma história real, né? O filme trata de uma história real. Inclusive, o médico fala, essa é uma loteria, a pior loteria que existe. A loteria? Ele falou, é uma maneira de falar, porque você teve azar. Mas é isso. Entendi. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, pessoal. Um abraço.